Ateliê do Fusca em ação. Ok, pessoal? Eu trouxe aqui algumas questões que são interessantes da gente pensar em relação à aquisição de um Fusca para o dia a dia, tá? Eu vejo muita gente com essas dúvidas, até mesmo quem tem um pouco mais de experiência, quem já tem um carro, quem já tem um carro já tem uma ideia mais ou menos de como proceder, né? Já tem uma experiência do que pode ser visto, do que é mais problemático num carro usado. Então eu trouxe aqui alguns princípios, né? algumas dicas para você que não tem muita experiência poder observar na hora de comprar o seu primeiro Fusca, tá certo? Então, eu chamei isso de as principais questões para comprar um Fusca. O que verificar, certo? Eu já fiz um post a respeito disso no meu Facebook, tá? Inclusive no post eu pedi algumas contribuições e tal, mas não fugiu muito disso aqui não, tá? Então, em linhas gerais, eu vou fazer aqui um vídeo bem objetivo, certo? E aí eu vou começar pelo seguinte, tá? Para você que pensa em um Fusca para uso diário, né? O importante, tá? Isso aqui é uma coisa bem pessoal, mas eu acho que a gente consegue fazer algo, ter uma ideia abrangente, porque não foge muito de um caso para o outro, a não ser que você queira comprar um carro para fazer uma restauração total dele, o que é muito difícil, tá? Mas aí a gente começa pela documentação, tá? A documentação, eu considero um dos itens mais importantes na hora de você comprar um carro, seja ele qual for, tá? E aí o que você vê na questão da documentação? Principalmente se esse documento ele está no nome do vendedor, tá? Se esse documento está em branco, se não tem multas, tá? Então esses itens eles vão definir, tá? O tamanho da dor de cabeça que você vai ter na hora de comprar um carro desse, tá? Porque isso facilita enormemente o trâmite burocrático, tá? Então, digamos que se você está de olho num carro, que esse carro tem zero multas, tá tudo pago, bonitinho, e o documento está em branco, é só você assinar, os dois vão no cartório, reconhece as firmas de ambos, certo? E definiu a situação. Depois a pessoa aí o vendedor vai fazer a comunicação de venda no Detran, tá? Quem está vendendo faz a comunicação de venda, e quem está comprando tem 30 dias para passar o carro para o seu nome, certo? É o mínimo de dor de cabeça que você vai ter, tá? No quesito documentação. Alguma coisa além disso, se tem alguma multa, se tem algum 1 ou 2 anos atrasado, isso aí até dá para conversar. Geralmente o vendedor ele até abate isso no preço final na negociação, certo? Em seguida, saindo dessa questão de documentação, o que a gente tem? A gente parte para a questão estrutural do carro. Considerando que vai ser um carro que vai ser de uso diário, tá? Acredito eu que a pessoa que compra um Fusca quer comprar um Fusca para curtir, certo? Seja ele um carro só de fim de semana, ou seja ele um carro para o dia a dia mesmo, né? Tem muita gente comprando para usar no dia a dia, certo? Então, nesse momento, o que a pessoa procura? Um carro com uma estrutura boa e que não dê, a princípio, muita dor de cabeça, ou seja, um carro que você vai fazer a manutenção mínima ali, que é preciso fazer, tá? Para que você conheça tudo que foi feito, a não ser que o carro já venha com um histórico de manutenções, o que é bastante difícil. Então, geralmente é assim que acontece. A pessoa
adquire um carro para já utilizar. Então, o que a gente tem que ver? Tá? Para quem é leigo no assunto, eu dou as seguintes dicas. Pés de coluna, caixas de ar, assoalhos, cabeçote de suspensão, a parte elétrica, se está tudo funcionando, o que não está funcionando, a parte de motor, obviamente, né? Motor e caixa. Então, em relação à questão da estrutura, tá? O que você vai ver em pés de coluna, caixa de ar, assoalho, cabeçote de suspensão? Basicamente é se não tem podre, se não tem rachadura. Então você vai lá no pé de coluna, vai levantar todos os tapetes e vai verificar se não tem furo no assoalho, tá? Vai olhar embaixo do carro, olhe embaixo do carro, verifique toda a estrutura dele, porque vez ou outra tem alguma coisa, algum podrinho, algum furo escondido que você não está vendo, entendeu? Então olhe embaixo do cabeçote, tá? Na medida do possível, olhe por cima do cabeçote. Verifique as caixas de ar, tá? Levanta o tapetinho, pode levantar sem medo, levanta o tapetinho, onde fica o pé do motorista, o pé do passageiro, o passageiro de trás, entendeu? O carona, o passageiro de trás, embaixo da bateria. E aí essa parte estrutural é uma parte bem delicada, porque se tiver alguma questão de podre, aí é uma coisa que a pessoa tem que avaliar, né? Até onde ela quer ir com aquela aquisição. Se é um carro, ela não tem pressa de comprar. Então, eu vou comprar aqui porque o preço está um pouco mais abaixo, eu vou mandar arrumar e vai ficar bom. Eu vou comprar e já vou mandar uma revisão geral. Aí fica a critério de cada um, tá? Mas se a princípio você não quer ter muita dor de cabeça, fuja dessas questões. Podre, rachadura, nessas partes estruturais de pés de coluna, tá? Caixas de ar e cabeçote de suspensão, principalmente. Obviamente, se forem pequenos reparos, você pode contornar isso com um bom profissional. Às vezes corta um pedaço da chapa, remenda, faz um remendo e fica novo, tá? Mas aí tem que avaliar. Cada caso é um caso, certo? Às vezes você está longe, tá? Você está olhando um carro que está em outra cidade. E aí o que eu sugiro que se faça? Você vai entrar em contato com a pessoa, vai fazer todo o levantamento, primeiramente, da questão da documentação, aquela coisa que a gente já conversou, tá? Para você seguir adiante. E aí o que eu recomendo que se faça? Pede para a pessoa responsável pela venda, o proprietário do carro, fazer um vídeo, tá? Mostrando as principais partes, esses principais pontos que eu citei aqui, tá? Mostrando os detalhes, certo? Para que você tenha uma ideia, né? Em um vídeo de como tudo está funcionando. E aí no próprio vídeo você pede para a pessoa fazer uma tomada, dando partida do motor, acelerando o motor, tá? Com o motor ligado, engatando as marchas. Se o carro não tiver em condições de andar, tá? Com o motor, peça da mesma forma, porque se o carro estiver andando, tá? Ele pode fazer um vídeo com o carro andando, ele dando uma volta, passeando, né? E aí nesse momento ele vai mostrar para você, olha, todas as marchas estão engatando, sem arranhar, sem dificuldade. Agora, se o carro estiver parado, inutilizado, ele também, igualmente, ele vai ter condições, se o motor estiver funcionando, de ligar o motor, obviamente, e fazer lá o engate das marchas também para você verificar se a caixa está funcionando perfeitamente, tá? Mais uma vez, cada caso é um caso, depende da estrutura do carro, quer dizer, depende do estado do carro, tá? Se o carro estiver funcionando, fica mais fácil, obviamente, né? Se o carro estiver totalmente parado, não tem muito o que fazer, tá? Então, aí a gente tem que avaliar o que é possível verificar. E aí a gente segue adiante, tá?
uma coisa que é de extrema importância, verificar a documentação, na documentação, a numeração do motor e do chassi do carro. Essa documentação, essa numeração, ela não pode estar rasurada, certo? E, obviamente, nem pode estar diferente. Então, isso aí é um ponto primordial. A numeração do chassi e do motor. Então, lá no vídeo, ou no momento que você tiver pessoalmente para ligar o carro, enfim, você vai verificar se tem barulhos fora do normal, se o carro está fumaçando, esse tipo de coisa que a olho nu você consegue ver bem tranquilamente, tá? Para você que já está acostumado com Fusca, sabe? Conhece o barulhinho do Fusca, então dá para ver se tem algum barulho esquisito ali, alguma coisa batendo, alguma coisa fora do lugar, entendeu? Se está soltando muita fumaça. Então esse é o momento de avaliar isso, certo? E aí, obviamente, se você tiver oportunidade de fazer, dar uma volta no carro, que é o ideal, né? Você dá uma volta no carro, sentir o carro, verificar como é que está a suspensão, como é que está a direção, se não tem muita folga, se a suspensão está legal, entendeu? Todos esses pontos são pontos que, assim, a gente começa com 10, digamos, você começa com 10 e você vai, a cada ponto negativo, você vai tirando, digamos, tirando um ponto, tá? E isso aí tudo conta no balanço final. E aí você vai verificar, olha, o cara pede X no carro, mas tem o problema, né, XYZ. Então tudo isso tem que ser negociado, tem que ser posto na mesa para uma boa negociação, certo? Considerando que você vai gastar um dinheiro ainda para botar aquilo tudo em ordem. Então a gente tem que ter bom senso, tá? Entre quem está comprando e, obviamente, quem está vendendo. E aqui é um fator que é muito interessante, tá? E não menos importante, que é o seguinte: se você preza originalidade, a gente tem uma questão que as características do carro relacionado ao ano que ele foi lançado, certo? Ou seja, um Fusca 72, ele tem as características, né? A lanterna de determinado tipo, né? O farol de determinado formato. Então ele tem algumas características que são daquele ano ali, tá? Eu já vi muitos carros da década de 60, por exemplo, o cara faz lá um anúncio de um Fusca 68. E aí quando você vai ver, ele tem uma carroceria de um Fusca 78, com lanterna Fafá, enfim, alguma coisa aconteceu na carroceria original, que aquela carroceria original foi totalmente trocada. É possível fazer isso por quê? Porque na documentação o que vale é o chassi. Então fica o chassi, né? E a carroceria ela pode ser trocada de um ano para outro. É até mais comum do que a gente pensa, tá? Troca de carroceria, troca de paralamas, troca de lanterna, de faróis, é comum acontecer. E até mesmo a própria montadora, a gente não pode ter, na verdade, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode seguir para dizer assim, no ano tal saiu o carro com tal característica. É possível para alguns modelos a gente fazer isso, tá? E não errar. Mas também eu já vi muitas discussões em relação a isso, que às vezes você vê determinada característica num carro que de fato aquilo ali é original, tá? Ou seja, a pessoa tirou aquele carro zero e o carro tem aquelas características, a lanterna daquele jeito, ele saiu de fábrica assim, tá? Então, era uma coisa que acontecia na época que a gente não tem muito como explicar, era a peça que tinha disponível na fábrica, e aí às vezes o carro sai destoando um pouco daquele padrão, tá? Pode acontecer também. Então, para quem busca o quesito originalidade, a carroceria do carro estar casando com um padrão para o ano é fundamental, tá? E
tem muita gente que também não se liga muito nisso. Então, às vezes, pela própria questão da necessidade, isso é necessário fazer por uma série de questões, entendeu? Você acaba trocando a carroceria do seu carro, você sofreu um acidente, enfim. E aí, no caso, a pessoa vai pensar assim, o que importa é o carro tá andando, tá funcionando tudo bem, e depois se dá um jeito, enfim. Então, mas no mundo ideal, tá? Seria interessante você encontrar um carro com todas aquelas características originais, certo? Inclusive, no caso de uma revenda, isso aí acaba contribuindo para a valorização do seu bem. Se você cuidou a partir daí, da aquisição, você vai cuidar do seu carro com mais cuidado, né? Vai botar acessórios, enfim, vai fazer uma reforma. Na hora da revenda, você tem uma valorização do seu automóvel, certo? Então, esses são os principais pontos que eu queria colocar aqui, entendeu? E outra coisa, eu já falei, né, que é importante você olhar embaixo do carro, né? E aí você vai olhar o que embaixo do carro? O cabeçote de suspensão, tá? E aí você vem, olha embaixo a questão da caixa, se não tem vazamentos, embaixo do motor, capa de tucho. Então é muito importante olhar isso. E é muito importante também, na medida do possível, você ter um auxílio de um profissional, tá? Alguém ou que tenha Fusca, que já esteja acostumado, ou alguém que tenha uma vivência profissional nessa área aí, entendeu? Porque essa pessoa vai ter condições de olhar para você e dizer que realmente se aquele carro está dentro de algumas condições aceitáveis ou não, entendeu? E aí, como eu disse antes, e eu vou reiterar aqui, tudo vai ser uma questão de bom senso para quem vai fazer a aquisição, tá? Obviamente, se você dispõe de um valor um pouco além para você comprar um carro em melhores condições, é preferível. E do que você comprar um carro mais barato, às vezes por causa de R$1.000, você vai fazer a aquisição de um carro mais barato, mas que vai te trazer muito mais trabalho e muito mais gasto, entendeu? Do que um carro R$1.000, R$1.500 mais caro, entendeu? Porém, em melhores condições e apto a receber aquela manutenção básica e que vai te trazer um benefício imediato, ou seja, você vai ter um carro em condições de rodar e sem problema, e você vai ter o prazer de andar com o carrinho ali sem muito trabalho, entendeu? Então, eu sempre, mais uma vez, reforço aqui que tudo é uma questão de bom senso. Então, é necessário que se pense bastante, procure bastante. Outro ponto importante, ansiedade. Não tenha ansiedade, tá? Não tenha ansiedade. Vai procurando, você vai separar um X. Eu tenho um X para comprar um carro. Então, vai procurando, separa o seu dinheiro, vai procurando e vai esperando que esse carro apareça, tá? Então, e aí no momento que ele aparecer, você vai estar pronto, com o dinheiro na mão, para você ir ver o carro e negociar, entendeu? Então, não tenha ansiedade, não compre o primeiro carro que aparece, tá? Porque a ansiedade faz a gente tomar atitudes impensadas e atitudes que mais na frente podem nos levar ao arrependimento. Então, essa é uma dica final que eu gostaria de deixar aqui, certo? E é isso. Se você tiver alguma outra sugestão, você pode deixar nos comentários desse vídeo e aí a gente vai trocando essa ideia, ok? Agradeço e até a próxima. Valeu!